Você está na Igreja Batista Alameda, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Alameda Princesa Isabel, 2192. Os nossos cultos, eles funcionam domingo às 10h30 da manhã, também no domingo às 18h30, terça-feira às 19h30, culto para homens e culto para mulheres, culto de mulheres aqui no templo, culto de homens lá no templo do Alameda Kids. No sábado, nós temos aqui um encontro de jovens e adolescentes às 18h30, e você faz parte hoje aqui do culto de libertação, que começa toda sexta-feira às 20 horas. Amém? Faça uma visita para a gente. Você que está ouvindo a gente pela internet, você que está vendo a gente pelo YouTube, pelo canal www.igrejabatistalameda.com.br ou pelo pastorlobo.com. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós cremos na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos que Tu és um Deus que fala com o Teu povo, que dá direção para o Teu rebanho, que desafia, que consola, que anima, que produz pela Tua palavra fé no coração da Tua igreja. Nós hoje nos derramamos na Tua presença e escolhemos a melhor parte, que é estar com o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, desentope os nossos ouvidos, tira toda a pedra do nosso coração, tira todo o engano da nossa mente e tudo aquilo que tem cegado o entendimento, os olhos do Teu povo, e fala conosco em poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre intercessão profética. Nós temos caminhado e tratado sobre os 10 mandamentos, mas hoje eu queria fazer um parênteses e falar um pouquinho sobre o Projeto Jericó. Você que é novo na igreja e não participou ainda, você que ainda não fez isso na sua cidade, você que não fez isso na sua igreja, o Projeto Jericó é uma caminhada pelas ruas da cidade, em que nós anunciamos a chegada do reino dos céus, onde nós anunciamos o poder de Deus para a destruição de fortalezas, onde nós tomamos posse daquilo que Deus prometeu, de uma terra que mana leite e mel. Então, eu queria que você prestasse muita atenção, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração, sobre intercessão profética, sobre oração flecha, como é que isso funciona, como é que isso ativa o poder de Deus e o poder espiritual. Diz assim, Josué 6:20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu grande brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade. Repita assim, e tomaram a cidade. Faz assim com a mão assim, ó. Tomaram a cidade. Quem falta você tomar? Quem falta você conquistar? O Antigo Testamento, a Antiga Lei, o Antigo Pacto são sombras de bem-vindouros. E fala de conquista. O livro de Josué, ele é repleto de princípios de libertação, de conquista e de batalha espiritual. E eu queria falar de alguns conceitos, alguns fragmentos de verdade bíblica que você vai levar para o teu ano de 2016. Daqui mais um pouquinho, terminado o culto, o pastor vai orar conosco, os homens vão sair e vão orar numa rua aqui da cidade de Curitiba, que é recheada, que é permeada de bares, gente se perdendo, se pervertendo, casamentos sendo dissolvidos, lares sendo destruídos por causa de drogas. É um antro de vícios, e nós vamos lá para anunciar no mundo espiritual que há esperança. Nós vamos tomar aquele local, lançar uma palavra de que o Senhor Jesus é rei e que o reino de Deus chegou sobre aquele local. Amém, queridos? Vamos lá. A intercessão no altar, como é que isso funciona? Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmo 141:2. O salmista está dizendo que a oração, ela cumpre um propósito. A oração, ela vai até Deus. Muitas vezes você está orando e está achando que está falando com as paredes.
Muitas vezes você está orando, está falando assim, não está funcionando, pastor. Muitas vezes você está clamando, você entra num lugar de petição, de clamor, e você fala assim, mas não está acontecendo. Deus, Ele recebe as orações, e elas sobem, e as tuas mãos levantadas em intercessão funcionam como se você estivesse sacrificando ao Senhor. E diz mais, Apocalipse 5:8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, de Jesus, tendo eles todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os santos, gente, sabe quem é santo? Você é santo. A Bíblia diz que você foi santificado no sangue do Cordeiro. Você foi separado, foi comprado, foi trazido para perto, foi trazido para a intimidade. A Bíblia não chama o crente de crente. A Bíblia só lá na frente vai chamar o crente de cristão. Quando você pega a palavra santo na Bíblia, está fazendo referência a homens e mulheres que creram no Senhor Jesus e foram santificados para o Senhor. As orações que você, santo, ora, elas enchem o cálice de Deus como se fosse incenso. Incenso queimado. Zacarias, ele é marido de Isabel, que é prima de Maria, que vem ser mãe de João Batista. E ele foi oferecer incenso à tarde, o anjo apareceu e disse, as tuas orações foram ouvidas, e a tua mulher vai dar luz a um filho na velhice. Eu nunca ouvi dizer de uma moça na velhice orar para ter filho. Eu nunca ouvi. Mas eu creio que aquela moça Isabel, que a Bíblia chama de mulher em avançada idade, ela clamou muito por um filho a vida inteira e não teve. E a impressão que dava era que Deus tinha desligado o botão e falou assim, eu não te ouço mais. Mas chegado o tempo certo, aquela oração se cumpriu. E chegou a Deus como incenso, no tempo do incenso. Deus diz, agora João Batista vai nascer. Oração, gente, ela é misturada com o poder de Deus, é por isso que ela funciona. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Olha o incensário de novo aí. Foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Preste atenção nesse quadro, querido. As orações são misturadas no incensário, elas são queimadas, e elas sobem. O incenso, ele libera um perfume. O incenso, ele libera uma fumaça cheirosa. Essa fumaça, ela vai subindo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Pense em alguma coisa que mexe com a natureza, gente. Pensa em alguma coisa que traz resposta do céu para a terra. Essa oração, ela sobe. E lá ela é misturada no incenso e com o fogo do altar. E o anjo de Deus manda ela de volta. E ela produz terremoto, ela produz relâmpago, ela produz uma voz do Senhor, ela produz uma resposta poderosa do Senhor. É isso que ele está dizendo. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. São expressões da criação de Deus que denotam o quê? O poder de Deus. Ou seja, você ora e Deus responde com poder. Amém até aqui, queridos? Amém. Agora, por que eu devo interceder? Pastor, para que eu entrar nesse lugar de intercessão profética? Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo Crônicas 16:9, está dizendo que Deus, Ele vê, que Ele se importa. Ele não está alheio à sua dor, Ele não está insensível ao seu sofrimento, ao sofrimento da sua família, aquilo que nos cumpriu esse ano de 2015. Ele está atento, Ele percebe, Ele está atento, e os olhos dEle vão trazer resposta. Ele vê. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4 está falando que Deus não é um Deus que fica contando historinha para anjo,
é um Deus que trabalha. Não é que Ele trabalha para todo mundo, não é que Ele trabalha para toda a humanidade. Ele trabalha para mim, Ele trabalha para você, Ele trabalha para aquele que nele espera. Eu coloco a minha confiança no Senhor, eu coloco a minha esperança no Senhor, e por isso Ele me responde. Não existe outro Deus como o Senhor, que responda ao meu clamor, que responda a minha intercessão. E diz: clame a mim, e eu responderei. Deus é um Deus que traz respostas. Se você ora, o mundo se move em teu favor. O braço de Deus, ele acompanha a tua oração. Pastor Sebastião foi muito claro aqui durante a campanha da vitória. Sabe qual é o limite para Deus? É você mesmo. Se você muito ora, muito acontece. Se você nada ora, nada acontece. Você tem que parar de ser crente dependente da oração dos outros. Você precisa você orar. Pastor, dá uma oradinha por mim. O pastor vai orar. Só que Deus quer ouvir a sua voz, querido. Deus quer responder a sua oração. Deus quer responder. Ah, Deus, a oração que Deus não ouve é aquela oração: Deus me abençoa. Que oração é essa, gente? Que oração é essa? Diga para Deus a verdade. Conta para Ele onde está machucando. Conta para Ele onde está aprisionado. Conta para Ele o teu medo. Diz para Ele a verdade. Conta para Deus. Ele é Pai. Deus é bom. Deus é a pessoa mais encantadora, mais extraordinária que existe. Pede para Ele. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Bata e bata e bata e bata na porta e bata e bata. Porque Deus é um Deus que responde às orações. Clama a mim e responderei. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abri-se-lhes-á. Qual entre vós é o homem que pedindo pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens. Está falando de bem, gente, aos que lhe pedirem. Deus dá de graça. Deus não se gasta, não se cansa. Ah, já te dei ontem, não vou te dar hoje. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus de Israel. O Deus de Israel é um Deus que te motiva. Pede que eu quero te dar. Eu quero abrir a porta para você. Você sendo mal, o teu filho pede pão, você não toma aí um paralelepípedo, vai comer, só sai da mesa, só levanta quando terminar de comer essa pedra aí. É isso que você faz com o teu filho? É isso, gente? Você dá sopa de pedra para ele? Você não faz isso não. Quanto mais Deus que está nos céus não dará àqueles que pedirem. Por que tem gente que não recebe? Porque tem gente que é orgulhoso. Ah, não vou orar não, já tenho tudo. Você é bobo. Um Deus que te dá tudo que você pede, por que você não pede? Eu peço tudo que você imagina. Eu peço tudo, eu peço sobre as minhas férias de 2016, estou fazendo plano para 2017, eu peço pelo ministério, eu peço pelos meus filhos, eu peço pelos meus netos que não existem, eu peço pelos meus bisnetos que vão existir. E você não faz ideia de como é que é a minha campanha de oração. E eu tenho lá uma página, no meu note lá, do meu iPad, e nessa eu tenho uma campanha que eu faço com a minha esposa, eu faço com meus filhos, e à medida com que eu vou recebendo, eu vou botando um joinha assim, ó. Um joinha, para eu ser grato, para eu dizer foi Deus que me deu, para eu dizer foi o Senhor que me trouxe aqui. Não fique pensando que eu fico pedindo coisa bobeira não, que eu não peço não. Eu peço o impossível. O que eu peço para Deus é o que eu não posso fazer. Porque aquilo que eu posso fazer, Deus me deu o quê? Força para eu trabalhar e fazer. Mas tem coisas que eu não vou fazer nunca, só se a mão de Deus operar em meu favor. Pastor Sebastião tem desafiado os pastores a orar 3 horas por dia. E tem um negócio, quando você começa a orar, você fala assim, pô, orei bastante. Aí quando você vê, você orou 25 minutos. E a sensação que você teve é que você orou 2 horas. Mas quanto mais você ora, mais vontade você tem de trabalhar, de orar. Você ora. Tem dias que eu não quero trabalhar não, só quero orar.
Estou falando, gente. Você começa a orar, e o Espírito vai te levando a pessoas, e você vai intercedendo, você vai lembrando de gente, Deus vai te fazendo, mas por que eu estou pensando nessa pessoa? É um negócio assim que é sobrenatural, e você começa a orar, e você não tem vontade de dormir. Eu sou um ser noturno, eu não gosto de dormir, mas depois que eu durmo também eu não gosto de acordar. Então eu gosto muito de orar onde? À noite, porque o sono não vem. Então, quando o sono não vem, eu fui trocando algumas coisas, algumas atividades legítimas que eu fazia. E quanto mais você ora, você vai entrando num lugar, eu não vou usar a palavra vício de oração, mas você fica dependente da oração. Aquele lugar de intimidade, você fica doido para chegar em casa para orar. Doido. Tomara que acabe, que eu quero ir para casa para orar. Por quê? Porque é nesse lugar de oração que você encontra Deus. Oração. Por que você ora? Porque oração recompensa. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. É um Deus que está falando que quer te recompensar a tua fé. Por que Deus recompensa a fé? Por que Deus se alegra tanto com essa história de fé? Por que Deus fala assim para Tomé? Tomé, você viu e creu, você colocou a mão no meu furo aqui. Bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. Você crê num Jesus que veio. Você crê num Jesus que ressuscitou. Você crê num Jesus que venceu a morte e subiu aos céus. Mas você não viu. Você não viu isso. Mas você crê. Gente, isso deixa Deus aleluiado. Por quê? Porque você crê numa palavra, numa promessa de Deus que é invisível. Mas você crê que o Deus invisível vai se manifestar em teu favor por causa das tuas orações. Isso me anima a gente a orar. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Gente, esse é um convite de Jesus que é irrecusável. Peça em meu nome que eu vou te dar. Peça em nome de Jesus que eu vou te dar. Deus é um Deus que recompensa, mas quando Deus ele pede para a gente orar, motiva a gente a orar, ele fala sobre concordar na terra e no céu. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Pensa num rapaz preso. A gente está vendo aí a Polícia Federal, a gente está vendo aí a polícia prendeu um monte de gente, botando gente bacana na prisão. Eles estavam presos porque estão acusados de crimes. Paulo não. Paulo e Silas, eles estavam presos, por quê? Porque eles não se dobravam aos ídolos romanos e eles não concordavam com a maneira com que os judeus interpretavam a palavra de Deus e excluiriam Jesus. E eles começam a anunciar Jesus e vão presos por causa disso. Aí sabe o que eles fazem na cadeia? Eles começam a concordar na terra, orar juntos e cantar juntos. Querido, isso libera poder. Você vai para a caminhada de oração, e você vai louvar, e você vai orar, e aquelas pessoas que estão cativas do teu lado, vão ser libertadas. Querido, se você na sua casa, se você no seu trabalho, parar de reclamar do carcereiro, da comida da prisão, se você parar de reclamar que está frio, que está quente, que está preso, que não vê o sol, e começar a orar, e começar a orar, e começar a orar, e começar a louvar, e concordar na terra, as prisões vão se abrir, a sua família vai se converter, os seus filhos verão a Deus, vai cumprir. A palavra de Deus não mente, querido. Não mente. Deus se importa com a cidade, pastor. Deus se importa com as cidades. Jesus chega diante de Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas,
que apedrejos que te são enviados. Eu quis você perto de mim, como uma galinha que junta os pintinhos debaixo das asas. Eu quis cuidar, eu quis proteger e você não quis. Deus se importa com as cidades, Deus se importa com as pessoas na cidade. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Pensa numa cidade de um povo perverso. Os assírios, eles adoravam a deuses pagãos, denunciados na Bíblia como demônios. Os assírios matavam com requintes de crueldade, com malignidade. Eles arrasavam a terra onde passavam. Eles não tinham misericórdia, não tinham amor nem uns pelos outros, quanto mais pelos outros povos da terra. O povo da Assíria tinha invadido, arrasado Israel, tinha levado Israel cativo, só tinha sobrado o povo de Judá. E Deus manda o profeta, porque Deus se importa com aquele povo e diz: vai lá, a grande cidade de Nínive, vai lá no Batel, vai lá numa área de prostituição, vai lá onde ninguém me conhece, vai lá onde ninguém me adora, vai lá onde ninguém me vê, vai lá onde ninguém se importa comigo, vai lá, Nínive, a grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. As coisas não acontecem porque você foge. Foge do compromisso. Deus manda ele para o Oriente, ele foge para o Ocidente. Deus manda ele para a Síria, ele vai para a Espanha. Se você acha que as coisas vão acontecer porque alguém vai orar por você, querido, presta atenção. Chega de ser imaturo na fé. Se você é crente e está na tua casa, Deus já levantou o profeta na casa que é você é o Jonas. Já é você. Não fique clamando para um pastor ir lá. Não fique pedindo para o seu líder de célula ir lá. Ele pode ir para te animar, ele pode celebrar a célula e o culto na sua casa, pode. Mas a responsabilidade é sua. Você é a coluna de Deus naquela casa. Você é a cidade edificada sobre o monte naquela casa. Você é o sal da terra naquela casa. Você é a luz do mundo naquela casa. Você é a bênção de Deus naquela casa. Você é responsável por aquela casa. E disse o Senhor, que é o final do livro de Jonas: tiveste tu compaixão da boboreira. Uma boboreira cresce de manhã e está fazendo muito sol, e o profeta é careca. A boboreira cresce e protege ele. Não tinha sandal naquele tempo. O sol queima a boboreira e começa a rachar de calor a cabeça do profeta. Ele reclama e fica zangado porque a boboreira morreu. E reclama com Deus: ah, Deus, o Senhor tirou minha boboreira. Ele fala assim: você se importa mais com a boboreira do que com as pessoas? Tiveste tu compaixão da boboreira, da qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olhe para mim. Deus não odeia o pecador. Deus não odeia o pecador. Deus, ele enviou Jesus para que o pecador fosse salvo. Quem odeia o pecador é a religião. Quem odeia o perverso é a religião. São dogmas, são teologias disfuncionais, são filosofias cristãs sem amor. Deus ama e tem compaixão desse povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Ele só espera que eu e você tenhamos o mesmo amor. Você cuida mais das aboboreiras. Você se importa mais com as coisas, com o teu conforto, do que com as pessoas. Você se importa mais com aquilo que te dá conforto do que as pessoas que estão morrendo do seu lado. A igreja sai hoje para fazer a caminhada de Jericó naquele bairro. Sabe por quê? Porque a igreja está comunicando: eu prefiro ir lá
e amar aquelas pessoas do que ir para casa dormir e descansar. Eu prefiro jejuar a semana inteira. Eu prefiro clamar a semana inteira para que o poder de Deus se manifeste lá, do que pelo aquilo que eu quero para mim, aquilo que é vaidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus, Ele tem compaixão por vidas. Deus se importa com a cidade. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo aqui. É Babel, símbolo da Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. É assim que a Babilônia, só tem uma cidade na Bíblia que tem o mesmo número de referências que Jerusalém, é a Babilônia. Babilônia é a segunda cidade mais falada em toda a Escritura. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, em breve nada será impossível ao que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Entenda uma coisa aqui. Se você concordar, nada será impossível. Por que aquela cidade sem Deus, sem palavra e ímpia cresceu? Por quê? Por quê? Uma só linguagem, uma só palavra, um só entendimento, uma só percepção. Eu tenho falado aqui algumas vezes, eu aprendi isso na minha vida. Eu aprendi isso. Nós só precisamos obedecer à visão. Só isso. Nós só precisamos concordar com a visão. Às vezes nós discordamos da visão. Eu tinha um comandante que falava isso para mim: você não precisa concordar com a visão. Você precisa ser fiel à visão. Compra a visão. Compra. Ainda que você não creia, ainda que você não entenda. Gente, me diz uma coisa aqui. Vamos falar sério aqui. O profeta chega para você, o líder chega para você e fala o seguinte: nós vamos caminhar em volta de Jericó e não vamos abrir o bico. Nós vamos caminhar, não vai ter louvor, não vai ter adoração, não vai ter oração, vai ter silêncio. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5. A gente vai ter, esse pastor está maluco. De onde que o pastor tirou isso? Da onde que veio essa visão? Escute, querido. Filha, Deus dá visão para um só. Deus não fala com todo mundo, Ele fala com um só. Deus falava com Moisés. Aí quando Arão, quando Miriam se levanta e fala assim: olha, quando eu levantar profeta em Israel, através de sonhos e visões falarei com ele, mas com o meu profeta Moisés eu falo face a face. Deus, Ele não fala com toda a igreja, Ele fala assim: escreve uma carta para um anjo da igreja. Então, por que essa cidade aqui, ela construía, Deus teve que trazer confusão de linguagens para destruir a cidade? Porque eles tinham uma só visão, uma só linguagem, eles concordavam. Há um poder em concordar que é tremendo. Há um poder na unidade, gente, que é tremendo. Deus, Ele se manifesta ali. Ele diz: quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou ali. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, presta atenção, é cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Famílias onde o marido e a esposa discordam. A esposa quer do jeito dela e o marido quer do jeito dele. Pronto, já era. A casa divide. As finanças se dividem. A educação dos filhos se dividem. A casa não subsiste. A nossa cidade, a tua cidade, ela é dividida em pensamentos. Existe o reino de Deus, existe o império das trevas. Quando nós oramos por concordância e por unidade, quando nós profetizamos, nós estamos destruindo justamente a base, o fundamento da mentira satânica. Olha para mim. Havia 3 colunas de poderes, de anjos. Isso é muito claro na Bíblia. Satanás, ele é tão inteligente que ele conseguiu pegar 1/3, uma coluna inteira do exército de Deus, 1/3 dos anjos, e levar eles para uma rebelião. Ele dividiu a mente.
A Bíblia fala sobre gente de coração, de ânimo dobre, eu sei de 2 pensamentos. Elias, diante do Carmelo, ele fala: até quando você vai cochear entre 2 pensamentos? Se Jesus é Deus, se o Senhor é Deus, servir a Ele de uma vez. Resolve a tua vida. Para de crer você crê em 2 deuses, em 3 deuses. Decide a tua vida, porque a tua casa está dividida. O poder da comunhão, o poder da unidade, o poder da concordância leva a igreja, a família, a empresa, as pessoas a vitórias extraordinárias. Céu e terra em obediência. Oração de Mateus 6, todo mundo conhece, é do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, concordando, a terra com o céu. Não adianta você orar, parecia que o senhor estava preparando a mensagem aqui. Deus está lançando uma palavra profética, que os pastores estão orando por você. Você sai daqui, você vira a esquina, você não crê mais. Você discordou na terra, não vai funcionar. Quem é a pessoa que vem aqui e recebe a bênção? É aquele que o pastor ora, profetiza, anuncia, lança uma palavra sobre a tua vida de vitória e você fala: eu vou ficar com ela. Se você ficar com ela, se você concordar na terra, aquele que pede crendo que já recebeu, recebe. É o que está escrito, fica com o que está escrito. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, volta. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Olha aqui, a terra ativando o poder celestial, os homens concordando na terra, anunciando a manifestação do poder dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra vai ser desligado no céu. Isso é sério. Isso não é brincadeira, Deus ensina a gente isso. Eu podia passar aqui para vocês, eu tive que cortar dessa mensagem mais de 30 lâminas. Se eu quisesse pegar quatro mensagens sobre isso, sobre concordar, a gente ia pregar aqui. 4 semanas seguidas. Quando você escolhe, quando você decide andar assim na terra como é no céu, querido, não tem como a tua vida desandar. Não tem. Por que a intercessão de concordância tem tanto poder? Vamos ver por quê. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Outra passagem. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Terra e céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, é oração, é clamor, é intercessão. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3, quem que vai estar junto? Quando você concorda, gente, quem que está junto? Em meu nome, aí eu estou nesse negócio. Você tem a minha bênção. Eu chancelo aqui. Isso aqui tem a minha autorização. Jesus está dizendo para mim e para você. Que quando você entra num lugar de comunhão e concordância, Ele se responsabiliza. Isso não é uma palavra lançada no vento. Isso não é um papo de bêbado saindo do boteco. Se você fizer. Jesus, gente, Ele está dando garantia para você. É a garantia do Cordeiro. É a garantia daquele que sangrou até a morte e ressuscitou. É aquele que subiu ao céu. Eu estou dizendo, se vocês concordarem, se vocês se reunirem 2 ou 3, eu vou estar aí nesse negócio. Vai prosperar. Você vai colher, você vai receber o fruto. Amém, gente? A intercessão afeta a cidade. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Pense em alguém comum como eu e você, isso que ele está dizendo, comum. Mas é um homem que ousou crer que Deus poderia se mover contra e a favor da terra. Gente, Josué é um general. Eu me lembro, quando eu estudei muito sobre guerra, tinha um general chamado Montgomery, crente.
Ele não dava um passo em batalha sem ele chamar o capelão e orar com seus oficiais. Montgomery, ele é responsável pela retomada da Europa, pela invasão do dia D, gente. Ele é um homem que venceu fortalezas. Ele é um homem que entrou no lugar de fé. Ele conta que havia situações em que os tanques, você sabe que você não fala tanque, senão o pessoal do Exército Brasileiro fica doido. Os carros de combate, pronto, corrigi. Os carros de combate iam avançar em situações em que eles iam atolar, eles iam virar alvos para o inimigo. E ele orava porque ele tinha que avançar. E no dia seguinte Deus secava a terra. Deus é um Deus que responde oração a gente como a gente. Josué ora e o sol para. Ele está dizendo para mim e para você, quando você lê um texto desse, de Josué 10, sabe o que ele está dizendo? O que você pede é tão simples. Você não está nem pedindo para o sol parar. Crê somente. Creia somente que Deus vai mudar a tua cidade. No tempo da Copa do Mundo, vocês lembram que as igrejas se mobilizaram para orar? Não se falou na nossa cidade mais de assalto. Não se falou mais na nossa cidade de crime. Não se falou mais na nossa cidade de pecado. Porque a igreja resolveu orar. Se você orar, a tua vida vai mudar. Se você orar, o ano de 2016 vai ser um ano inesquecível na sua vida. Se você para de se... Como a gente se distrai com coisinhas. Como nós nos distraímos com coisinhas. Se você investir tempo em oração. Gente, um fogo arde dentro da gente. Um fogo arde dentro da gente. A intercessão em confissão. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém. Ele está orando pela cidade. Da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para que todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Daniel 9,16 diz que se você confessar os seus pecados, se você confessar os pecados dos seus antepassados, dos seus pais, se você reconhecer que a miséria que a tua vida, que a tua cidade, que a tua família, que a tua rua vive, é por causa do pecado. O pecado atrai demônios. Escute, você que está me vendo pela internet, está me ouvindo. O diabo habita no meio do pecado. Se não houver pecado, não tem Satanás. Uma pessoa endemoniada, ela dá um cartão vermelho e expulsa Deus da vida dela. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que tem um ninho de pecado dentro do coração e da vida dela. Se você confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado, você não precisa nem expulsar o demônio, ele vai embora. Porque o demônio habita no lixo. Ele é imundo, Jesus o denomina como espírito imundo. Joga fora o lixo, joga fora a amargura, a culpa, o pecado, para ver onde é que ele fica. Ele se manda. Porque onde há luz, as trevas não subsistem. Amém, queridos? A liberdade do povo em clamores. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, da escravidão. E clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Olha só, um povo clamando a Deus por causa de um governo iníquo, que transformou o povo em escravo. Um governo que começou a usar o povo para o seu próprio deleite, para o seu próprio governo, para as suas próprias vaidades. Começou a ser escravo. Um escravo não tem direito a salário.
Eles começaram a entregar tudo que tinham, os seus filhos, sabe para quê? Para o governo. E eles começaram a clamar. Olha o que acontece, eles clamam no capítulo 2. E o Senhor disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor contra os seus opressores e conheço os seus sofrimentos, por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para a terra fértil, espaçosa, terra onde corre leite e mel. Querido, se você orar, o teu país vai mudar. Se você orar, não é que a tua casa, não é que a tua família, não é que o teu bairro, não é que a tua cidade, não é que o teu estado vão mudar, mas o teu país vai mudar. Deus lançou Faraó e todo o seu exército no meio do mar de juncos, do mar vermelho, acabou com aquela farra. Ore, querido. Você não precisa crer em mim, não, crer na Escritura. Crê em Deus somente, querido. Chega em casa hoje, faz uma lista de impossíveis. Faça isso. Eu faço isso há anos. Faça uma lista de impossíveis e comece a dizer para Deus: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho força, mas o Senhor é todo-poderoso. Eu não tenho estratégia, mas as armas do Senhor são invencíveis. Agindo Deus, quem impedirá, querido? Quem impedirá? Deus, gente, é um Deus que busca você. Você veio aqui, eu vejo muito rostinho de gente que eu não conheço. Você é de outra igreja, você está visitando aqui. Essa igreja é uma igreja que ora. Vocês vão para casa e tem uma turma enorme que fica aqui orando por você. Você vai dormir e tem uma turma que está orando por você. Você vai descansar, você vai se divertir e tem um ministério de intercessão que está chorando por você. Nós não brincamos de ser crente. O mundo espiritual não brinca de ser mundo espiritual. O diabo não brinca de ser diabo. Ele quer destruir você. Quando se fala de Deus buscando intercessor, querido, Deus está buscando é você. Ele não está buscando alguém na igreja que vá na sua casa orar por você. É você. E busquei dentre eles um homem ou uma mulher que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus responde ao pecado com juízo. A ira de Deus não está sobre o homem, não, querido. Está sobre o pecado. Quando você se levanta como intercessor, o que é ser intercessor, pastor? Intercessão. Aliás, eu vou fazer um convite para você. Todo domingo às 9h30 da manhã, cadê a Estezinha? Está lá. Essa mulher carrega a fogueira de Deus dentro dela. É a nossa ministra de intercessão. Todo domingo às 9h30 da manhã. Ela prepara pessoas para a intercessão. Pastor, eu quero ser da intercessão. Você pode ser, mas vai passar pelo crivo dela e do pastor Sebastião. É gente que não desiste, gente que é fiel, gente que está presente, gente que não falta, gente que caiu o tempo, nevou, está aqui. Choveu pedra de fogo, está aqui. Intercessão. Deus busca intercessor. Tem um monte de bom pregador. Tem um monte de gente que canta bem louvor. Mas intercessor, Deus está buscando assim, pensando, gente. O que é interceder? Colocar-se no lugar de outro. Eu entro no lugar dele e eu choro pelo filho dele, eu choro pela família dele, eu clamo a Deus pelas misérias dele, eu entro no lugar. A palavra grega para isso é confronto. Eu entro num confronto em favor de quem está sofrendo. Clamar como se fosse o seu próprio problema. Estar entre Deus e os problemas dos outros, da sua cidade. Tomar o lugar e sentir sua necessidade. Eu tomo o lugar daquele. Eu choro ao choro dele. Eu sofro o sofrimento dele. Eu entro no lugar de dor da pessoa, da situação, do país. É ir a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. É combater no mundo espiritual. Presta atenção. Presta atenção, é guerra.
Eu não estou brincando com vocês. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 15, verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Combate. Guerra. Guerra. Você não vai para a guerra sem você se posicionar num exército. Não vá para a intercessão. Você está me vendo e está ficando aleluiado com essa mensagem. Escute, você precisa estar debaixo da cobertura de uma igreja. Você precisa da bênção do seu pastor. Você precisa estar debaixo de um ministério legítimo. Você precisa servir a Deus numa igreja que pregue a palavra de Deus. Você precisa andar debaixo de uma cobertura espiritual. Não entenda intercessão. Intercessão, querida, é para você fazer sim. Mas não ignore os princípios de cobertura espiritual. Se você entendeu, dá um amém para mim. Nós vamos, quando você vai sair em caminhada de oração, eu tenho só mais um minutinho, eu vou terminar. Preste atenção nisso, alguns cuidados. Nós não vamos para fazer confusão. Sai um time de homens para orar. Nós não vamos discutir com ninguém. Nós não vamos brigar com ninguém, nós não vamos ofender ninguém. Nós vamos sair para abençoar, para orar, para amar. Eu não vou falar mal do lugar. Eu vou profetizar o bem que vai acontecer. Não me importa o pecado que está lá. Eu vou anunciar a bênção de Deus que estará lá. Não me importa o que aquele lugar foi, mas importa sim o que aquele lugar será, o que aquelas vidas vão encontrar. Não entre em confrontos pessoais. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra o principado espiritual daquele local. Tem muita gente que erra porque fica discutindo com o filho, porque fica discutindo com a esposa, porque fica brigando com o marido, porque fica brigando com a sogra, porque fica brigando com o genro. Querido, a sua luta não é com a pessoa, você está enganado. Se teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer, dá para ele de beber. A Bíblia manda você amar teu inimigo, você orar pelo que te persegue, para você ser filho de Deus. A sua guerra é contra o principado que domina a pessoa, contra aquele trono espiritual maligno que toma conta da vida dela. Você está entendendo que essa luta é nos lugares celestiais, não é no confronto da carne. Ande nas calçadas, não atrapalhe o trânsito, não faça confusão nas entradas dos bares e baladas. Ore de olhos abertos, profetize anunciando o que Deus começou a fazer naquele local. Você vai entrar e você vai dizer o que Deus já começou a fazer, ainda que seus olhos não vejam, ainda que haja reação, ainda que haja uma palavra violenta, ainda que alguém diga para você, eu nunca vou ser crente, eu nunca vou servir o teu Deus. Você não pode acreditar nisso. Você tem que acreditar na verdade. E a verdade de Deus diz que se você lançar a palavra profética, ela se cumpre. É isso que diz a Bíblia. Sorria, dê boa noite, seja como um filho de Deus. Se alguém questionar, diga que você está orando pela paz da cidade e pela bênção do Senhor nas vidas. Não vamos em nome da igreja ou denominação, mas vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Quero que ninguém, é lógico que se a pessoa quiser vir para a igreja, ela vem para essa igreja. Mas eu quero que ela seja acolhida na igreja do Senhor, em qualquer parte da igreja do Senhor. É isso que eu quero. Eu quero esse irmão no céu. Eu quero o reino de Deus expandido. Amém, gente? O que dizer à cidade? O que eu vou profetizar à cidade? Primeira coisa, revestir-se da autoridade de Deus e da armadura do Senhor. O pastor vai orar por nós daqui a pouco. Toma posse da avenida e toda a casa de show e festas para o Senhor. Eu, em nome de Jesus, querido, não sou eu que digo isso não, é Deus que disse isso. Aonde esse meu pé aqui, ó, ele pisa, e o teu também, é do Senhor. Começa a falar isso. Eu fui num churrasco, eu já era pastor de libertação. Alguns jovens, eu fui ministro dos jovens da igreja, me chamaram uma vez para eu ir num churrasco, num terraço. E essa moça tinha saído da bruxaria e tinha vindo para o evangelho. E ela fez um churrasco. Pastor, eu quero que o senhor conheça a bruxa que me orientou. Enfim, trabalhavam com ocultismo. Quando eu cheguei, estava todo mundo, os jovens com medo. Eu falei, não tem medo não. Eu cheguei lá, falei, pessoal, bom dia, tudo bem? A paz de Deus seja nesse local.
É chegado o reino dos céus. Eu posso fazer uma oração? Pode. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse desse local. Às vezes você não vai conseguir fazer assim com essa... A pessoa vai te expulsar dali. Eu fiz e quando eu não sinto assim intimidade para fazer, eu ainda que baixo, eu lanço essa palavra no mundo espiritual. Eu tomo posse desse local em nome de Jesus de Nazaré. Esse local aqui é santo ao Senhor. Eu cubro os umbrais das portas dessa casa com o sangue do Cordeiro. Eu anuncio a presença do Espírito Santo de Deus. Eu digo a Jesus que Ele é bem-vindo nesse lugar, nessas histórias e nessas vidas. Senhor, abençoe esse alimento. Gente, foi a melhor costela que eu comi na minha vida. Você precisa tomar posse do local. Tem gente que não toma posse nem do próprio quarto. Preste atenção no líder que vai dirigir os clamores. Concorde com as palavras proféticas de cada intercessor. Então, se o teu líder, o teu pastor chega aqui, nós vamos concordar que isso aqui vai se tornar uma igreja. Nós vamos concordar que essas pessoas vão se arrepender. Nós vamos concordar que essas vidas retornarão ao Senhor. Nós vamos concordar. Então, você tem que concordar. Há um poder no amém. Há um poder, como você diz, eu concordo, assim seja. Ore em voz audível. Ore de olhos abertos, convide o Espírito Santo de Deus para que tenha liberdade, para ministrar arrependimento em cada uma das vidas. Destrone todo principado e potestade na região. Eu te dou as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não sou eu, é a igreja debaixo da bênção do Senhor que está caminhando em vitória. Número 7, a corrente todo espírito imundo de sensualidade, prostituição, adultério, vício, cegueira espiritual e rebelião. Só mais um. Que todos os bares e casas noturnas se tornem lugares de adoração ao Senhor. Desautorize toda a confusão e violência no local. Ore para que haja arrependimento e que o temor do Senhor caia sobre aquele lugar. Profetize a libertação de vidas, a abertura da prisão das cadeias das trevas. Interceda para que os desviados voltem ao temor e os ímpios se convertam ao Senhor. Que cesse a violência no bairro que você está e na cidade que você está. Desative toda a retaliação das trevas contra os homens, mulheres e famílias envolvidas na intercessão. Só mais um. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa de quê? Da tua oração, do teu clamor, da tua intercessão. Eu vim por causa disso. Um anjo está dizendo para ele, eu vim por causa disso. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Um principado resistiu. Então você deve esperar o quê quando você ora? Resistência. É por isso que você também deve ser resistente. Submetei-vos a Deus. Resista ao diabo. E ele, você tem que ser mais resistente que ele. Você tem que, eu vou ficar até o fim. Eu gosto de Salmo 18, que Davi fala o seguinte, eu vou perseguir meus inimigos, eu vou alcançar, e eu só vou voltar quando eles estiverem destruídos. Você só pode parar de clamar quando a vitória for total na sua vida. Você só pode parar de guerrear quando tudo já tiver sido entregue ao Pai. Por último, pode passar mais um, passa mais um, aí, pode mais um, agora sim. Aqui estão as chaves do reino. O que vocês ligarem aqui será ligado no céu. A mesma autoridade que eu recebi, eu lhes dou. A mesma autoridade que eu tenho, você tem. Sabe quem disse isso? Jesus de Nazaré. Vamos orar, pastor? Fique em pé em nome de Jesus. Meus irmãos, os homens que vão lá na caminhada, quantos homens aqui irão? Todos esses homens, por favor, aqui na minha direita, aqui, todos esses homens, por favor. As mulheres que vão ficar aqui na vigília, todas aqui, por favor. Irmão, nós vamos levar duas garrafas de óleo da unção. Nós vamos consagrar agora esse óleo. A primeira será toda derramada no começo da caminhada lá, no início da Batel ali. E a outra nós vamos derramar no final, no encerramento da caminhada.
os pastores aqui junto comigo, por favor. João Brito está aí? Os pastores aqui. Irmãos, veja. Deus mandou o povo de Israel rodear a cidade de Jericó durante quantos dias? 7 dias. Cada dia, durante 6 dias, o povo rodeou uma única vez. Somente no último dia, 7 vezes. E Deus disse assim: vocês vão em silêncio. E sob um comando, o povo bradou. E quando o povo bradou, as muralhas de Jericó ruíram de dentro para fora. Ou seja, a cidade tem que ser conquistada de dentro para fora. É nos corações das pessoas. Então veja, o bairro Batel ali, a rua Batel, não é propriamente o lugar, são as pessoas. Nós vamos declarar que todas aquelas pessoas que vão lá, nós estamos reivindicando para Jesus. E nós vamos consagrar aquela rua assim. Nós vamos tomar aquela rua assim. Significa, irmãos, que as potestades, as forças espirituais, elas estarão sendo impossibilitadas ali. Alguém diz assim: isso aí é não respeitar a religião dos outros. Houve um grande zum na mídia, uma igreja lá na Bahia, orou em frente a um lugar de candomblé, e a mãe de santo morreu. E a pessoa veio me falar isso é intolerância. Eu disse: você não conhece toda a história. A história é que existe uma força espiritual das trevas sobre um determinado lugar, que impossibilita progresso, paz, unidade, bênçãos de Deus sobre o lugar. As famílias vivem destruídas, filhos nas drogas. Existe um espírito de miséria. Por exemplo, Aparecida. Quem é católico aqui? Levante a mão. Nós temos 2, sem nenhum constrangimento. Peço permissão a vocês para fazer essa referência. Se Aparecida fosse tão poderosa, por que a cidade de Aparecida é uma cidade mais pobre de São Paulo? É uma das cidades mais sujas de São Paulo, onde existe o maior número de exploração. Por quê? Deveria ser a cidade mais rica. Então, quando na igreja ora, é para que a injustiça acabe, a exploração acabe, a cegueira espiritual seja arrancada, e as mentes das pessoas sejam liberadas. Na década de 80, na Grande Buenos Aires, a maior igreja era de 260 membros. E as igrejas não passavam de 70. Mas um grande movimento de Deus na Grande Buenos Aires. E foi a pessoa que representava o poder, a entidade espiritual da Grande Buenos Aires, morreu às 16 horas, no final de uma campanha de jejum e oração. Em 3 anos, a igreja de 260 membros tinha 3.000 membros. Por quê? Porque Deus retirou a nuvem, a cegueira. Você não entende. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela diz assim: mas eu não creio assim. Não é que ela não crê, ela não consegue, porque ela está totalmente cega. Então, quando nós vamos caminhar, nós estamos dizendo: nós vamos levar a luz do Evangelho, nós vamos levar o poder de Deus, nós vamos consagrar esse lugar, o Espírito Santo vai começar a soprar uma alegria sobre esse lugar. E é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, os pastores vão erguer as mãos. Fiquem aqui em cima, por favor. Pastor Calixto, vem cá. Onde está o João Brito? Vem cá, meu filho. Essa visão, irmãos, nós vamos fazer 7 caminhadas ali no Batel. Essa é o ponto de partida. No ano que vem nós vamos fazer mais 6 caminhadas. E até Deus destruir todas as muralhas que Satanás construiu ali. Eu estava no Rio de Janeiro, nas minhas férias passadas, e nós estávamos sendo informados de tiroteio
e morte na Batel, por causa de drogas. Então veja, nós não temos nada contra os comerciantes, não temos nada contra as pessoas, quem quer beber, não temos nada contra. Mas nós temos o direito de buscar o melhor da cidade. Nós temos o direito de amar a cidade, tá bom? Então os pastores vão erguer as mãos, nós vamos santificar. E vocês, homens valentes, coloquem as mãos assim. Viu? O óleo nós vamos santificar. Pega, os pastores podem pegar aquele óleo lá. Esse aqui será santificado para ser derramado lá. Senhor Jesus, é na tua autoridade que nós nos estabelecemos aqui. Senhor, o Senhor prometeu que na nossa unidade o teu poder será acionado. E nós decidimos concordar que o Senhor vai caminhar conosco, que a tua glória, os teus anjos já estão lá na Batel, os teus exércitos de anjos já estão lá. Coloque na mente de cada homem valente aqui, Senhor, uma unção de ousadia, uma unção de fé, uma unção de sabedoria, de temor ao Senhor. Coloque fogo nesses olhos, Senhor, coloque paixão nesses corações. Nós abençoamos, Pai, nós os cobrimos, ó Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias do evangelho da paz, com o escudo da fé, com a espada do teu Espírito, Senhor. Nós vamos debaixo da unção e da autoridade do Senhor. Pai, essas mulheres que ficarão aqui, na retaguarda, orando, Espírito Santo, use essas mulheres com orações intercessoras, para haja cobertura espiritual na nossa caminhada. E esta igreja que testifica aqui, Senhor, essa aliança, Senhor, esta igreja ouvirá o que o Senhor vai fazer. E muitos que hoje não irão, na outra caminhada irá também, eles irão também, e a cidade de Curitiba saberá que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, Pai, no nome de Jesus, Pai.